Estamos aí nos reencontrando novamente. Agora aí vamos iniciar nosso PET volume 2, né? E vamos então começar a trabalhar a nossa primeira semana desse PET aí, novo, volume 2, que o Estado encaminhou para nós aí estarmos trabalhando com vocês. Então estamos aqui na semana 1 do PET, nosso eixo temático: mutações no mundo natural. O tema tópico: a relação da sociedade e natureza em questão, domínios de natureza do Brasil. As habilidades que vocês vão estar aí adquirindo com esses conteúdos aqui que a gente vai estar trabalhando. Reconhecer os domínios de natureza que compõem o território brasileiro, avaliando a interferência humana na exploração de seus recursos. Os nossos conteúdos relacionados: biomas brasileiros, domínios morfoclimáticos brasileiros, atividades econômicas, uso e ocupação do solo nos biomas brasileiros. Então temos a nossa interdisciplinaridade, né? Em que o trabalho que vocês vão estar trabalhando com as habilidades aí vão ser desenvolvidos de acordo com as competências da BNCC, né? 1 e 3, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar criticamente processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, em diferentes escalas, propondo soluções que possam promover a valorização e o respeito aos direitos humanos. Então o tema dessa semana que a gente vai estar trabalhando aí, pessoal: domínio morfoclimáticos brasileiros. A duração dessa carga horária nossa dessa semana é de 1 hora e 40 minutos. 2 horas aulas, né, que a gente vai ter aí nessa carga horária tão importante para vocês. Então, pessoal, fique por dentro dos conceitos. Os domínios naturais correspondem às grandes paisagens naturais do Brasil, também chamadas de domínios morfoclimáticos. Então toda a paisagem nossa ela é dividida como domínios morfoclimáticos, né? Também chamadas com esses nomes aqui, essa bela e grande paisagem do nosso país, né? Conforme os conceitos estabelecidos pelo geógrafo Aziz Absaber, que é um grande e importante geógrafo, cientista, estudante da nossa geografia, né? Então as nossas paisagens têm uma grande variedade desses domínios morfoclimáticos, né? Cada um desses domínios é resultado da integração entre os diferentes elementos naturais, como as formas de relevo, os tipos de vegetação e de solo, as condições climáticas e a hidrografia, e suas características particulares em cada porção do território brasileiro. Então aqui nós temos essas características que formam nossos domínios, né? Morfoclimáticos: relevo, vegetação, solo, clima, hidrografia, e cada característica particular dessa porção do território, né? Formando cada domínio. Entre os grandes domínios naturais, Absaber identifica faixas de transição não diferenciadas, marcadas pelas combinações variadas dos elementos característicos dos domínios contíguos. Assim, numa faixa de transição entre dois domínios, é possível observar espécies vegetais em condições climáticas de ambos. Então, nós temos essas faixas de transição entre os domínios em que a gente pode estar observando condições de espécies de vegetais, condições climáticas e até animais presentes em ambos, né, desses domínios, essas faixas de transição. Domínio amazônico. Então aqui abaixo, pessoal, a gente vai estar falando cada tipo de domínio, né? Temos o domínio amazônico, o domínio do cerrado, o domínio da caatinga,
domínio dos mares de morros, domínio das pradarias e o domínio das araucárias, as faixas de transição que a gente acabou de falar, o domínio do Pantanal, mata de cocais, manguezais e os manguezais, né? Então, vocês podem estar observando aí, a gente tem uma grande variedade de domínios morfoclimáticos, né? Eu vou estar falando aqui bem rapidamente um pouco de cada um, para que vocês possam aí estar podendo realizar nossas atividades adiante, né? Então vamos lá, né? Estamos aí com o nosso domínio, nosso primeiro aí domínio morfoclimático que a gente vai estar estudando, que é o domínio amazônico. É o mais extenso dos domínios naturais do país, caracterizado pelas terras baixas, que inclui, além da planície do rio Amazonas, as depressões e os planaltos rebaixados que a delimitam, né? Então a gente tem essas características aí também do domínio amazônico. Pelo predomínio do clima equatorial, que apresenta temperaturas elevadas e pequena amplitude térmica durante o ano. Então precisa dessas temperaturas elevadas aqui durante todo o ano, né? Para ter essa característica, o domínio amazônico. Altos índices pluviométricos, então uma alta quantidade de chuva aqui, né? Então são alta temperatura e uma alta umidade, né? Muita chuva são características desse domínio. E pela floresta equatorial amazônica, formação de vegetal densa e bastante diversificada constituiu um dos ecossistemas mais ricos do planeta, né? Então a gente tem um dos ecossistemas mais ricos do planeta aqui na Amazônia, né? Nesse domínio morfoclimático. A bacia hidrográfica amazônica é a maior do mundo e o rio Amazonas, além de ser o mais extenso, é também o rio com maior vazão d'água da terra, né? Então a gente vê a grande importância dessa hidrografia na Amazônia e principalmente também pelo rio Amazônico, né? Que é o maior do mundo em extensão e também em vazão de água, né? Infelizmente aqui, ó, o desmatamento para exploração da madeira ou em função do avanço da fronteira agropecuária do país já constitui extensas áreas de floresta, né? Principalmente em Rondônia, Mato Grosso do Sul e sudeste do Pará, que vai até Tocantins e Maranhão, configurando o que é chamado o arco de desmatamento. Então, quando vocês ouvirem falar o arco de desmatamento, é entre esses estados aqui que, infelizmente, para exploração de madeira e entre outras atividades como agropecuária, estão desmatando essas áreas, né? Retirando a forma natural, as nossas florestas, né? Então, outra questão aqui também, que a gente pode estar vendo aqui embaixo, ó, a gente teve como projeto nos Carajás inúmeros garimpos, né? Então o extrativismo, a mineração também prejudicou muito na contaminação e na poluição dessa área. O domínio do cerrado se estende pelas chapadas e planaltos do Brasil central nas áreas de clima tropical de duas estações bem marcadas, né? A gente sempre, que é aqui da nossa região, né? Então a gente vivencia bastante esse domínio. Então, que é o inverno seco, que é até no momento o clima, né? Essa estação que a gente tem vivido aí, e o verão úmido, né? Que é o que está por vir aí, que a gente também conhece muito bem, né? Muita chuva, muito calor. O cerrado também aparece em manchas isoladas no oeste de São Paulo e em áreas da Amazônia, então que a gente possa ver aqui as áreas de transição, né? A vegetação do cerrado é uma combinação de formações rasteiras e arbustivas, né, com espécies arbóreas de pequeno porte, né, que é para estar aguentando esses tempos, né, de estações mais secas, né, por isso que elas têm essas características. Vamos pular um pouquinho, tipo aqui, ó, após a construção de Brasília, intensificou-se a ocupação e o aproveitamento econômico do cerrado. Eu já adiantei mais para cá, pessoal, pra vocês entenderem que o desmatamento por conta dessa região, né, dessa chegada no centro-oeste aqui, da urbanização, desenvolvimento dessa região, contribuiu para a retirada dessa cobertura vegetal aqui do nosso cerrado, né? E ele, igual tá falando, que ele abriga 5% da biodiversidade do nosso planeta. Agora já o
domínio da caatinga, pessoal, que é no nosso clima semiárido, predominante mais na região do Nordeste, ali, né? Vale do Rio São Francisco, com médias térmicas elevadas e pluviosidade baixa e irregular. Então a gente tem, principalmente aqui na região do Vale do Rio São Francisco, ainda uma presença de chuva, né? De muito calor e pouca chuva, né? Às vezes chove determinado tempo do ano chove pouco, outra chove um pouco mais, mas ainda tem essa irregularidade, né? Essa inconstância nas chuvas lá que prejudica muito, levando até bastante tempo, às vezes, a seca nessas regiões, né? Então, um pequeno volume de chuvas resulta em solos pouco desenvolvidos e pedregosos, além de contribuir para a presença dos rios intermitentes, né? O que seria um rio intermitente? Que somente quando tem a presença dessa chuva, né, a gente tem a presença de mais água e a presença dos rios, né? E também por conta dos solos pedregosos a gente tem pouca dificulta então eles serem perenes, né? Esses rios. A vegetação é uma associação de espécies arbustivas, né? E rasteiras. Representa um dos biomas mais afetados da ocupação da expansão econômica nas últimas décadas. Então essa expansão econômica está afetando bastante o domínio morfoclimático da caatinga. Então aqui, pessoal, duas consequências visíveis do desmatamento e do uso da tecnologia agrícola inadequada são a salinização do solo e a tendência à desertificação. Então a gente tem visto muito na região da Caatinga, desse domínio morfológico, a desertificação, né? Temos também o domínio dos mares de morros, né? Que se estende pelos planaltos interiores do Sudeste, pelas encostas da Mata Atlântica. Então aqui é uma região também muito rica, né? Por estar nessa região da Mata Atlântica. A floresta tropical ocupava quase a totalidade, né, vamos dizer assim, dessa região. Então, com o desmatamento, a gente perdeu muito esse domínio morfoclimático aqui dos mares de morro, né? E muito também por conta, igual está falando aqui, a exploração do pau-brasil, né, pessoal? Que dificultou bastante e prejudicou muito esse domínio aqui, né? Com essa exploração e esse desmatamento, né? Temos o domínio das pradarias, né? Que fica mais aqui na região gaúcha, mais no sul do nosso país, que a gente pode ter visto aqui, por exemplo, a pressão das atividades econômicas por lá, em áreas de solos arenosos e suscetíveis, tem provocado essa erosão e a formação de áreas que estão sendo substituídas por campos e cultivos, né? Então, esses campos estão prejudicando muito essa região de pradaria, que é bastante específica lá no sul, né? Que só existe lá. Então, se a gente não ter, vamos dizer assim, uma sustentabilidade, vamos estar acabando com o nosso domínio morfológico das pradarias, né? Infelizmente. O domínio das araucárias fica ali na região também sul do nosso país, ali mais por parte do nosso Paraná, que tem uma vegetação específica que é a araucária, né, pessoal? Eu vou dar uma paradinha aqui, pessoal, porque senão a gente não vai conseguir terminar esse vídeo aqui e vai dar um erro. Então logo mais a gente continua essa parte 2 dessa primeira semana do volume 2 do nosso PET.